Como é que é, rapaziada? E sejam bem-vindos a mais um videozinho, mais uma jornada da Liga Titânica e mais uma jornada do Nacional. Hoje, para a Liga Titânica, vamos defrontar o José Diogo 10-8 e para o Nacional vamos defrontar o Di Johnny. E portanto, vamos primeiro à Liga Titânica. Bora lá. José Diogo é o nosso adversário de hoje, de um grupo chamado AFC, que eu não sei qual é o grupo, peço desculpa, mas vai-nos tentar causar problemas. Nós em casa temos que dominar e temos que vencer. Portanto, bora lá começar esta partida sem mais demoras. E cruzamento de Bécio, passa ao pouco o alvo, mas Arnold surpreende todo o mundo para fazer o pontapé bicicleta e gol! Vamos embora! E Arnold faz o primeiro da partida ao primeiro minuto de jogo. Já aparece o Johnny ontem. E calma lá, Bert tenta a sua tentativa, mas não consegue. Já apareceu ontem, no primeiro minuto, o Johnny marca o primeiro gol para o Nacional e... Vá lá. Deixa-me falar. E depois marca o segundo, logo no segundo minuto também. E nós hoje, parecia mesmo o Johnny a marcar no primeiro minuto de jogo. Até agora 1-0. O José Diogo com algumas chances também. E olha, é uma oportunidade para o nosso lado, mas é falha de Álvares. Até o momento, muitas oportunidades para um lado, muitas oportunidades para o outro. Boa bola de Hernandes, Larsen atira para o canto da pequena área. Larsen, mas é quase que era o gol de Larsen. E não consegue finalizar da maneira correta. E estamos nos 42 minutos e está 1-0 para o nosso lado. É manter assim o resultado. Olha, lesão para o lado do José Diogo. E é o fim da primeira parte, ok? 1-0 até ao momento, estamos a jogar melhor, estamos a vencer, é manter assim. Segunda parte, bota. Vamos embora. Vamos manter o resultado. Ou então marcar mais um, também era bom. E gol! É gol de quem? É gol de quem? É de Larsen! E faz o 2-0! Vamos embora! E estamos na frente do marcador com uma grande vantagem. E a partida a ficar assim. Faltam 5 minutos para terminar o jogo. E é o 2-0 na partida. E é o 2-0 no final do encontro. O Larsen ainda falhou mais uma oportunidade. Mas está feito o nosso trabalhinho. Está feito o trabalho. 2-0. Dominámos o jogo por completo no 4-5-1. Até vou ver aqui a estatística para perceber isso. E para... Exatamente. Dominámos. O adversário também foi no 4-5-1. O 4-5-1 dele fora de casa não foi tão eficaz. Nós fizemos 9 remates, 2 golos. Excelente. Não há nada a dizer. Em termos de... Os jogadores estiveram todos bem. Todos, não há exceção. O Bécio com nota máxima. Nem sequer marcou. Vejam só. O Bécio nem sequer marcou. E teve nota 9. Portanto, foi um grande jogo. Grande vitória frente ao José Diogo. E o nosso próximo adversário é o Alansom. É o Alansom que está bem nesta liga. E vai ser um adversário muito complicado. Ele tem 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. O que, tal como nós, vai ser muito difícil o Alansom. Muito difícil. Vamos ver aqui na equipa inicial é o plantel. Não vendemos muito hoje. Temos o Hernandes com condição amarela. Eu acho que vou metê-lo. Ok. Vamos metê-lo assim à venda. Por 72 milhões. Ele também depois vai subir um do overall depois dos amigáveis. Que vamos fazer agora? Vamos então aqui fazer o nosso último amigável. Frente ao Ricky Figo. Olha, foi uma derrota. Não está à espera. Ia bem, olhem esta derrota, meu Deus. Mas foram um empate e 4 vitórias. O que é bom para a evolução do plantel. Vamos ver como é que está neste momento. O Hernandes não subiu. Que chato, pá. Muito chato mesmo. O Hernandes não subiu. Quem é que subiu mais? O Musa. O Musa não subiu, mas eu também não tinha no plantel. Devia ter metido. Larsen. O Bécio subiu 98 overall já. O Deitmar também subiu. Ok, fixe. Meteu aqui o pessoal a treinar. E vamos ver os resultados do dia de hoje. Vamos meter o Tchouaméni, o Hernandes, meter o Deitmar. Amanhã acho que vai ser o evento dos jovens, se não me engano, ou treinos intensos, vai ser uma coisa assim, portanto vai ser bom para treinar e o que é importante para a nossa evolução de plantel, não é? Vamos ver aqui os resultados. Portanto temos o Santos a perder em casa com o Alansom, tal como eu estava a dizer,
está a mostrar um grande jogo. Um grande jogo em termos táticos, em termos de evolução de plantel. Está muito forte e está a surpreender, na minha opinião. Está a surpreender. Mais uma grande vitória aqui fora de casa. Pablo Soler a vencer 3-0 ao Johnny Ricardo. Grande vitória aqui do Pablo. E a vencer e a ser dominante. Maluqueira a vencer 5-0 no R Santos. Nota-se claramente que a evolução de plantel também é muito importante. E no caso o R Santos está com a pior equipa de evolução de plantel. E depois não está a conseguir lidar com equipas mais fortes, tal como a do Maluqueira. E o Maluqueira a dominar e a vencer e a esmagar o R Santos. Caredroade empata a 1 com o Ricky Figo. Um jogo mais para o lado do Caredroade, mas foi equilibrado e prevaleceu o empate. Palhaço perde 1-0 com o Senhor Ninguém, num jogo super equilibrado e que caiu para o lado do Senhor Ninguém. Mr. Marques a vencer 2-0 ao Diogo Varela num jogo entre dois titãs, ok, desta liga. Mr. Marques, por um lado, é um treinador bastante fortíssimo e o Diogo Varela está em primeiro em termos de valor de plantel. Portanto, acho que o Mr. Marques também está em segundo, terceiro. Portanto, foi um duelo entre titãs e sorriu para o lado da casa, que é do Mr. Marques. E o Johnny aqui a empatar com o Manager. Ok? Ia bem, mas vejam só esta estatística. Coitado do Johnny. A dominar e a não conseguir sair com a vitória. Em termos de classificação, estamos em terceiro, com os mesmos pontos que o Mr. Marques e com os mesmos pontos que o Alonso. E nosso próximo adversário é mesmo o Alonso. E vai ser muito difícil. Eu já disse 5 ou 6 vezes e volto a repetir. Vai ser bastante complicado. Em termos de valor plantel, estamos em 11º, o Alonso está em 9º. E como está a dizer, Diogo Varela em primeiro com uma evolução de plantel de 407 milhões até o momento. E Mr. Marques com 355. Por um lado temos Senhor Ninguém com 316 em terceiro lugar. Depois aqui mais abaixo temos R Santos com 40 milhões. Lá está a evolução de plantel. No caso do R Santos, é importante mesmo. Porque depois os outros adversários já estão com 100, com 200, com 300, 400 até o Diogo Varela. Portanto, muito complicado. Já Ricardo também está aqui com 100 milhões e Rifi com 114. Okay? Vamos ver só a equipa do Diogo Varela, como é que está. Tem aqui dois jogadores com condição amarela, mas estão 108 e 105. Lewandowski com 109, Wharton 100 já. E depois temos aqui Zivchen com 102, Ruben Dias com 102, Dante com 104. Depois salta aqui um guarda-redes mais forte, mas isso não é um problema porque a equipa dele é bastante fortíssima por si só. Em termos de golos marcados, quem tem mais golos marcados é o Maluqueira com 12, Mr. Marques com 10, e depois Alonso com 9 e eu também com 9. Em golos sofridos, quem sofreu menos foi o Alonso com 1 gol sofrido. Okay? Depois temos aqui Mr. Marques com 3 e eu com 3, e o Ricky Fico também com 3. Com mais cartões amarelos, tem o R Santos com 12, e com menos tem o Palhaço com 5 cartões amarelos, e quem tem mais cartões vermelhos é o Johnny e o Alexandre dos Santos com 2. Vamos então voltar aqui à simulação, mas desta vez para o Nacional. E frente ao Johnny. O Johnny, que é a marca branca do Johnny, estou a brincar, mas vai ser um adversário complicado, é dos DFA, os de dedicação, foco e ambição, um clã, um grupo fortíssimo, fortíssimo. E vai ser complicado, mas estamos aqui para vencer e não há nada a dizer, bora lá. Reginas de lesão. Acho que fomos no 5-4-1. Fomos no 5-4-1. O 4-5-1 do jogo contra o Johnny foi muito fraco. E vamos tentar aqui o 5-4-1 fora de casa. Como sabem, o 5-4-1 está muito forte em casa. E fora de casa também. Acho que em casa está mais forte, mas fora de casa também tem sido bom. E olha, grande jogada aproveitada por Egito, colocando em ando, com chance de marcar. Ok, uma oportunidade perigosa. Perigosa até o momento. Anda lá. Lindança entre Carlos Alberto e Coutinho. Coutinho se estar. Cuidado. Cuidado. Boa. É defesa. É defesa. Anda lá. Manter assim uma postura ofensiva e defender quando há ataques do lado adversário. Mas ataque muito veloz. E é o gol de Pepe. É o gol de Pepe e está 1-0. Está 1-0 no marcador e é golo! É golo! É golo. É um empate. É um empate de sorte. É o empate de Stuart e acaba a primeira parte com o empate quase nos segundos da primeira parte. E é muito importante. É muito importante para levantar a moral. O jogo está 0-0 neste momento. E portanto é manter assim o resultado, mas tentar chegar à vantagem. Vamos embora.
Segunda parte. Bora lá. Next on seconds. É ele. Ai, alcança a bola e chuta, mas não consegue marcar. Anda lá a chegar ao segundo. Eu sei que é possível, estamos a jogar melhor. Schlinder alcança a bola e chuta. Anda Schlinder. Mas não é com o segundo gol da equipa. E a bola está difícil de entrar. Está difícil de entrar, mas nós estamos a dominar o jogo na segunda parte. Trabalho de qualidade. Mas é falha, boa. É falha. Parece longe demais, mas An vai tentar finalizar. Anda An. Anda lá a chegar ao segundo, chegar à vantagem, meu menino. 78 minutos. Lindo lance. É a defesa. Anda lá. Falta de sorte para Pagão. Precisamos de uma oportunidade. 88 minutos. Tem 90 minutos. E é o fim do jogo. É o fim do jogo. É um empate fora de casa, mas que soube a pouco. Soube a pouco. A gente tinha muitas chances. Tivemos muitas chances para marcar o segundo. E não conseguimos marcar. Podíamos ter sacado aqui a vitória, mas não vamos além do empate. E vamos ver aqui a estatística. E foi um jogo super equilibrado, mas... Epá, eu acho que pela segunda parte soube a pouco. Vejam só, se tivemos 7 cantos. Mas foi um jogo super equilibrado. Podia ter caído para qualquer lado. Mas ainda assim, eu acho que soube a pouco. Mesmo assim, foi um ótimo jogo do nosso lado. A jogar fora de casa, conseguimos ter esta posse de bola. E, portanto, foi um bom jogo, mas acho que soube a pouco. Empate fora de casa e o próximo jogo é com o Navim. Para a jornada 13, se não me engano. Para a jornada 13, exatamente. Portanto, um jogo complicado, mas é jogar em casa. Portanto, temos casa vantagem para nós. Temos o Reginders lesionado com 3 jogos e temos o Suadong, um jogo expulso. Vamos já aqui ao Reginders. Já fazer aqui a cena dele. E vamos ver os resultados. Temos 4SM400 a se voltar a vencer. Ele está a jogar muitíssimo bem. Não há volta a dar. Gonkalov também leva a expulsão. E foi 1-0 dominante do 4SM400. Plus Rapid a vencer 1-0 ao António Sengo. Domínio do Plus Rapid. E a vencer de forma categórica. P-Folha a perder em casa com o Bruno Ramos Martins. Mas, olhem-me este jogo, malta. O P-Folha a dominar completamente. E o Bruno Ramos Martins a conseguir ser super eficaz e a vencer. Johnny a ganhar 2-0 ao time Gandhi. Grande vitória do Johnny, dominante. E a vencer. E Navi a ganhar 2-1 ao Muka Bofia, dominante também. Em termos de classificação, nós estamos aqui no 4º lugar, ok? Mas já estamos a distanciar-nos do primeiro, que está o Johnny e o 4SM400. Estão com 25 pontos os dois. Nós estamos com 20 pontos apenas. Mas estamos a 5 pontos da linha d'água, ok? Estamos a 5 pontos da linha d'água. Mas temos que fazer pontos. Porque se não dá, temos que fazer pontos. Temos que tentar manter distância para este e tentar ascender ao terceiro e ao segundo lugar, ok? Em termos de plantel, continua na mesma, o que é bom. E vamos ver aqui os gols marcados já agora. Em termos de gols marcados, temos Johnny com 22, 4SM400 com 18 e Bruno Ramos Martins com 15. Com golos sofridos temos Bruno Ramos Martins apenas com 5 golos sofridos, 4SM400 com 10 e nós com 11. Com mais cartões amarelos tem o Johnny com 28 e com menos António Sengo com 15 cartões amarelos. E quem tem mais cartões vermelhos é o Gonkalov, Team Gandhi, com 3 cartões vermelhos. Vamos dar aqui um saltinho à batalha. Nós hoje empatámos a 1 fora de casa, se não me engano, ou foi em casa. Já dou a dar uma olhadela. Mas temos a equipa assim. Não houve muita mudança. Comprámos este jogador, o Oral. Mas de resto não houve muita mudança. Ainda nem sequer usámos o olheiro. A Liga Titânica também não usámos o olheiro, porque não tivemos dinheiro suficiente, então não quis arriscar em usá-lo. Mas amanhã, se conseguimos vender a alguém, vou usar o olheiro. Vamos fazer primeiro amigáveis, muito rápido. Bem, amigáveis feitos. Último amigável contra o Baba Búfias. E acho que deu para subir um bocadinho. Deixa-me lá ver.
Acho que deu. Olha, o Warhol subiu. Está a 100. Vamos tentar vender aqui o Cancelo por 38 milhões. Ok, o resto é tranquilo. Vamos meter o pessoal a treinar. Evanilson. Meter aqui o Wanner. Meter mais quem? Meter o Warhol. E meter o Grau. Resultados. Temos Crimes a empatar a 1 com o 888. Num jogo em que o Crimes domina e não consegue vencer. Com algum azar. Babu Fiz volta a perder. Nesta vez fora de casa ia ser completamente dominado. Lasquinha empata a 1 com o Alatod. Ia dominar, mas a não conseguir vencer. Também com algum azar. Nós empatamos a 1, mas tivemos muita sorte. Por um lado. Temos 41% de posse de bola e conseguimos empatar. E Mr. Flip a dominar e a empatar outra vez. Portanto, eles estão com muita sorte também. Muita sorte mesmo. Aqui é este grupo. Portanto, o grupo árabe. Muita sorte. Em termos de classificação, nós estamos em oitavo com 8 pontos. Os mesmos pontos que Lasquinha e este treinador. Crimes continua em primeiro com 15 pontos. O 888 com 11 e o Amadi VIP com 11. Babu fez aqui com 2. Não está a ter a sua batalha, a sua melhor batalha, aqui com algum azar à mistura, mas é o que é, isto é o SM. E em termos de bom plantel, estamos em último, com 300 milhões. Hoje também não vendemos quase nada, também me deve-se a isso, mas pá, é o que é, mas temos também 17 milhões de valor médio, portanto isso significa que estamos para aqui, portanto é tranquilo. Também, por outro lado, temos jogadores mais velhos, o que não valoriza tanto, mas temos aqui jogadores 104, 100, 102, mas são jogadores velhos e portanto não são tão valorizados. Em termos de gols marcados, temos Crimes com 14, o 88 com 10 e este treinador com 9. Gols sofridos, temos a Amadi VIP, Mr. Felipe com 5 e nós com 5. Com mais cartões amarelos tem o 888 com 15 e com menos o Babu Ficha com 9. E depois cartões vermelhos tem o Altod e este 888. Okay? Agora vamos dar o saltinho ao fórum. Bem malta, estamos aqui no fórum e há 9 horas foi feito um post do Warrior. Olá a todos, estamos precisamente no meio da maioria das ligas e vamos partilhar com vocês o ponto de situação das 37 ligas da primeira fase do Nacional. As coligações já contam com as penalizações. Portanto vamos dar uma a uma de cada liga. Portanto temos da primeira liga a caminha, temos em primeiro lugar Fernando com 21 pontos, Vítor Gaspar com 19 e João Mirante com 18. Vou só dizer os primeiros 3, ok? Realçar aqui Pimenta Totó, por exemplo, ok? Mas só vou dizer os primeiros 3 para não estar a perder muito tempo, que eu já sei que um gajo vai perder muito tempo com isto, mas vamos só dizer os primeiros 3 treinadores que estão com mais pontos, ok? Os primeiros 3. Montalegre, na Liga de Montalegre temos Pedro Bay com 24, Diogo Manager com 23 e Dino Costa com 21. Na Mirandela temos Duarte N. Pereira com 20, Zlatan com 20 também e Mr. Pudini com 13. Depois temos aqui na Esposende, temos Messi CR7 com 22 pontos, Daniel Ferreira com 19 e Warrior com 18. Na Valongo temos Hélio Gatera com 14, Johnny com 12 e Rui com 12. Esta liga não está tão desenvolvida. Em Cifães temos Master Guru com 23, Danilo Pastor com 20 e Magicena com 18. Na Aroca temos Iosora com 22, No Xavier com 18 e Sérgio Nutim com 18. Na Sabugal temos Samuel Barros com 19, Daide com 19 e Paranta com 19. Montemoro Velho temos Nassa com 28 pontos, até agora um com mais pontos. Andrezinho com 26 e R. Daniela com 18. Realçar temos aqui 3 treinadores com menos 20 pontos negativos, com 20 pontos negativos, 28 e 37. Meu Deus. Belmonte temos Churax com 29, mais que o Nassa, exatamente. Edurban com 22 e Mitos com 19. Amaral com 123 pontos negativos. Nunca vi nada assim. Abrantes, na Liga de Abrantes, temos Ruben Silva Lopes com 22, GFPDUB com 22 e Gambuzino com 21. Alcobaça temos Diogo Varela com 23, Ricky Cardezão com 20 e Jacas com 19. Na Ruda dos Vinhos temos Fábio Cruz com 20, Nicaev com 19 e Diogo Ramos com 19. Na Almada temos Piro CMR com 25, Al Gomes com 20 e Paulo Alvento com 19. Na Fronteira
temos Martins X10 com 26, André P. Figueiredo com 19 e Ivan Ramos com 19. Em Extremoz temos Wayne com 19, AD da HD1 com 14 e Nosso Longo com 12. Aljustrel temos Santana com 19, Pulcaraquinho com 18 e Pinto Man com 16. Em Tavira temos Young Farinja com 21, Daniel com 17 e Mortalexis com 17 também. Funchal temos Ruben MFF com 21, Pinto Blue com 20 e Elmaco com 20. Houve já 2 treinadores que saíram, se não me engano. Aqui na Liga Ribeira Grande temos, se não me engano, Ruiz 99.000. Ruiz 999 com 23 pontos, Adebayo com 22 e Undefeated com 19. Ponte Lima temos Zé Tigresa com 22, Tiago Flibanio com 22 e Pedro Mogas com 21. Ali Jó temos Metralhas com 24, Dizanti com 21 e Finas com 20. 2 treinadores que desistiram. Miranda do Douro temos F Madeira com 23, César com 21 e Fábio Nascimento dos Titãs com 18. Na Liga de Barcelos temos Mr. Tiago Moreira com 24, Nuno Pinto com 21 e Rotarix com 18. Em Gondomar temos Cadoco 2004, Montalvão 31-25 com 17 pontos e Pilar Casanova com 17. Na Sarnecelho, Liga de Sarnecelho temos Henrique Santos com 23, Mave SM 1 com 20 e Duarte Inácio, o atual campeão, com 17 pontos. A realçar aqui Osvaldo em oitavo, com 13 pontos. Liga do Ovar temos Jet Destruidor com 26, R. Cardoso com 23 e Blackouts com 22. Manteigas, na Liga Manteigas temos Paralta com 23 pontos, Sarandetti com 21 e Bruno Santos com 21. Figueira da Foz temos Carlos Figueiredo com 22 pontos, Nel Agar com 20 e 1987 FK com 19 pontos. Em Rio Maior temos o das Neves com 22, Pedro Afonsenic com 21 e Ricky Stankanovic com 17. Covilhã temos Senhor Jolo com 22, Malvo com 21 e Alonso com 19. Na Liga Fátima temos Pedro Alves 123 com 25 pontos, Major com 20 e Nelson 35 com 17. Torres Vedras temos Sarmanul com 22, Paulo Romero do Sintra com 19 e Paulo Vicunha também do Sintra com 19. Alcácer do Sal temos Soduda com 23, Tiago Barros com 21 e Johnny Ricardo com 19. Castelo de Vide somos nós. Vila Viçosa com Patrício 7 com 22 pontos, Charlotte com 17 e TRKZ com 16. E depois Monchique temos Petrox com 20, Rodrigo Marques com 18 pontos e Lofoda com 18 pontos também. Já passámos aqui pelas ligas todas. Bem, foi aqui um esticanço. Mas depois desta ronda 1 vai diminuir drasticamente as ligas e depois vai ser mais fácil passar por todas as ligas, ok? Mas vamos aos comentários do vídeo de ontem. Vamos então aqui aos comentários da quarta jornada. Só dizer aqui uma coisinha rápida, malta. Os vídeos estão a ter muitas poucas visualizações para o que eu estava à espera. Portanto, se puderem, partilhem o canal, partilhem os vídeos com os vossos amigos, com os vossos colegas de grupo, que é muito importante para o canal continuar a crescer, chegar a mais gente, para que haja mais gente para poder participar nos torneios, nas competições do canal, e que é muito importante mesmo. Portanto, façam isso, ok? Façam isso se puderem. E é isso. Johnny, aqui um comentáriozinho do Johnny há 2 horas. Ontem acabou por me correr bem, mas o fator casa acaba por importar em muitas nestas competições. Já vi que depois também te visito na última jornada, então espero conseguir ter uma qualificação assegurada até lá. Em relação à Liga Titânica, infelizmente não tenho conseguido ter a prestação que queria até ao momento, com demasiados pontos perdidos e já com muito mérito dos adversários. A ver se com o evoluir da competição isto afina para tentar lutar pelos lugares acima. Amanhã tenho prova de fogo marcada contra o Mr. Marques e adivinho, um jogo muito difícil. Obrigado pelo teu comentário. É verdade. Vai ser um jogo complicado contra o Mr. Marques. Teve Diogo Varela e depois amanhã vai ter Johnny. Portanto está aqui com 2 dias muito complicados para ele. Mas acredito, Johnny, que ainda vais conseguir um bom lugar. Aliás, sem contar com o R. Santos, tu és o treinador que está possivelmente para ser campeão.
portanto, se o R. Santos não conseguir pontuar muito mais até ao final da competição, provavelmente vai ser o campeão de 2023 da classificação do canal, mas há que trabalhar para isso, porque há outros treinadores que querem lutar por esse objetivo e, portanto, vamos ver. Alonso, muito obrigado pelo teu comentário já agora. Alonso diz, bem, mais um jogo fora, mais um desafio contra um excelente treinador. Logo ao início do jogo deu para perceber que os adeptos de casa estavam eufóricos. Eu ia puxar pela equipa até o final. Contudo, os meus rapazes, que se digam passagem são bastante jovens, não se deixaram de intimidar e uniram-se, tornando assim possível esta vitória. Treinámos bastante esta tática nos últimos dias e o resultado é à prova disso mesmo. Mais 3 pontos para a equipa, já estamos a pensar no próximo jogo. Disse o homem no jogo Nekuku, na zona de entrevistas rápidas. E que jogo que vai ser não, Sr. Remedy, boa sorte, amigo. E que ganha o melhor, carrega a pen. Estas tuas histórias são muito engraçadas, pá. Muito obrigado pelo teu comentário. Pá, espero um excelente jogo amanhã. E que ganhe o melhor, como é lógico. E o melhor que seja eu, não é? Mas já sabem, malta, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal e ativem o sininho de notificações para não perderem o vídeo e comentem os vídeos. Portanto é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem. Foi.